Este é o Cidade de Fato, um podcast para ouvir as vozes da cidade, um espaço de diálogo. Realizamos entrevistas com especialistas sobre temas relevantes para a cidade. Cidade de Fato, a opção radiofônica que pretende manter a conexão com você, ouvinte, trazendo informações de qualidade. Nos acompanhe pela rádio UFT-FM 96,9 todas as segundas-feiras às 21 horas e nos visite também no site de endereço www.cidadedefato.com.br. Vamos ao nosso episódio de hoje. Olá, eu sou Giovana Ferreira e esse é o nosso episódio de número 129. No programa de hoje discutiremos sobre planejamento urbano, perspectivas e escalas. Para conversar com a gente sobre isso, hoje está a Cláudia Pires. Antes de tudo, eu quero agradecer aos ouvintes pela audiência e dar um alô para a nossa equipe do Cidade de Fato. Hoje está aqui comigo o professor Basoli. Olá, professor, tudo bom? Olá, Giovana, é um prazer enorme a gente retomar planos de bairros. É algo que está numa discussão a nível nacional e a gente quer fortalecer essa discussão aqui em Palmas. Maravilha. A nossa convidada de hoje, Cláudia Pires, é arquiteta e urbanista, mestre em Geografia pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutora pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, é professora e atua na assessoria técnica e como comentarista de urbanismo na Rádio CBN em Belo Horizonte. Olá, Cláudia, seja muito bem-vinda à Cidade de Fato. Olha, é muito prazer estar aqui de novo com vocês, nesse programa tão interessante, tão importante para a arquitetura, para o urbanismo, planejamento de cidades, com Giovana, com Basoli. Grande prazer estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Muito bom, gente. Fico muito feliz de te receber. Cidade de Fato hoje quer propor aos ouvintes a reflexão sobre as escalas de planejamento urbano a partir do debate coletivo acerca deste tema. Quer refletir também sobre as necessidades das periferias em nosso país e trazer o questionamento: por que elas raramente são atendidas no âmbito das políticas públicas? Por esse motivo, e com um olhar sobre o ponto de vista organizativo, vamos abordar hoje sobre o planejamento na escala de bairros, que tem se apresentado como uma alternativa possível de desenvolvimento territorial e da participação popular mais efetiva. Isto sob o ponto de vista da garantia ao exercício e à concepção ao direito à cidade. Para iniciar, Cláudia, a gente, do Cidade de Fato, nessa conversa, falar sobre o planejamento nessa escala de bairros, uma escala que a gente vem acompanhando e também trabalhando localmente. Mas a gente vai partir de alguns aspectos amplos para chegar nessa temática. Então, para começar, se você puder explicar para a gente, explicar para os ouvintes, qual o papel da assistência técnica de habitação de interesse social enquanto mecanismo de fortalecimento da oferta de moradia digna para a população periférica do nosso país. O que você pode trazer para a gente sobre isso? Olha, Giovana, eu sou suspeita para falar sobre assistência técnica, né? Eu acho que é uma das leis mais importantes que foram aprovadas no país, muito em função da discussão do direito à cidade. O direito à cidade, para mim, na minha concepção, ele parte do pressuposto que as pessoas possam ter uma leitura do território que atenda às suas necessidades e às carências que a população brasileira, de uma forma geral, tem de ter acesso a uma política pública de qualidade na área de urbanismo, ter acesso a uma política de habitação de qualidade também, podendo, inclusive, exercer o direito de escolher a forma, o modo e o lugar onde ela vai morar. Então, acho que a discussão da assistência técnica, a Lei 11.888, de 2008, que foi aprovada nessa data, mas ela foi fruto de um debate amplo com a sociedade, que durou aproximadamente 30 anos. A gente falou sobre a questão da assistência técnica desde a década de 70, há 40 anos, né, praticamente, de debate. Essa discussão aconteceu dentro das entidades profissionais de arquitetura e urbanismo, entre elas o Sindicato de Arquitetos e o Instituto de Arquitetos do Brasil, e o questionamento era, para além da produção habitacional, para além de você fazer a casa como sendo uma política pública de acesso ao solo urbanizado, o Brasil, a urbanização brasileira, ela passou por processos muito dramáticos de
crescimento urbano desacompanhado de políticas públicas de qualidade que pudesse levar a todo cidadão uma terra urbanizada e uma cidade de qualidade. Então, a gente teve aí, durante as décadas de 50, 60 e 70, um aumento exponencial das pessoas que vivem em cidades. Houve um êxodo rural para o urbano muito grande, e esse êxodo não foi acompanhado de perto de políticas públicas que pudessem discutir o acesso à terra, o acesso igualitário à terra. E esse processo de discussão de uma reforma urbana, ele ainda teve como um agravante o fato de que a gente passou por um processo aí de ditadura militar nos anos 60 até 80, que, de certa forma, desarticulou uma série de movimentos sociais urbanos que já lutavam pela reforma urbana, assim como lutavam pela reforma agrária. Então, essas pessoas que estavam discutindo o direito à moradia, o direito à cidade, ocuparam os tecidos urbanos da forma como puderam. E aí essa discussão, a consequência disso são periferias urbanas, bairros sem o devido planejamento territorial e sem uma discussão participativa daquilo que era prioritário para aquela comunidade em termos de acesso a uma infraestrutura adequada. Se a infraestrutura não chegava, que dirá a discussão sobre a moradia, né? Ela foi encarada com a fundação do BNH na década de 60, mas que não, historicamente, né, dos anos 60, 70 e 80, houve uma evolução também da produção habitacional dentro do BNH por fatores micro e macroeconômicos, que acabaram por, de certa forma, cercear o direito da maioria da população de menor renda de acesso ao crédito imobiliário. Isso também foi dificultado por uma espiral inflacionária, por um achatamento de salários, ou seja, uma série de fatores que fizeram com que a moradia ficasse muito distante do trabalhador. Então, todas essas questões colocadas junto, né, acabaram por trazer mais prejuízos do que avanços para a política de habitação. E aí a política de moradia em si, ela sofre muito com essa retração da oferta de uma política pública para todos, que a gente vai começar a construir a partir da discussão aí do direito à moradia, a partir da necessidade gerada pelos assentamentos precários. A partir do momento que o Brasil se faveliza, entra, né, numa discussão aí de como resolver os retrocessos das políticas públicas de urbanização, aí você tem, de novo, um momento de formulação de alternativas para essa ausência de política. E essa alternativa é a Lei de Assistência Técnica, que só vai ser aprovada 40 anos depois. Interessante, Cláudia, você foi fazendo um levantamento histórico e me veio à cabeça o Nabil Bonduque. O livro dele conta bem esse histórico da habitação, bem interessante. O livro Habitação, de habitação do Nabil, os pioneiros, né, da habitação de interesse social no Brasil, ele tem esse relato histórico assim, de forma fidedigna, vale a pena ler sobre isso. Legal. Cláudia, vamos agregar aqui várias questões, né, para tentar entender aí os caminhos, né, para colocar em prática os planejamentos desenhados aí pelos gestores municipais. Sabemos, né, da pequena incidência popular no plano diretor. Para além disso, mesmo que esse documento termine sendo favorável aos interesses dominantes, mesmo assim, eles não são colocados em prática integralmente. Estamos dizendo que precisamos repensar esse formato de discussão, propiciar efetivamente a inserção cidadã nas decisões locais. Aí eu estou falando do bairro. E o que você pensa aí sobre esse procedimento para fortalecer efetivamente essa vontade popular aí latente? Olha, Basoli, primeiro que a gente está no momento agora, eu tenho refletido isso muito com os movimentos sociais onde eu trabalho com assistência técnica, né? Além de falar da assistência técnica, eu tenho vários projetos onde eu formulo junto com o movimento social, entidades, associações, alternativas para
resolver esse problema da carência eminente de uma infraestrutura urbana nas periferias das cidades. Trabalho muito em Minas e no Rio de Janeiro, então eu tenho um contato direto com esse problema. Uma questão que a gente precisa debater é como colocar a população a par do que é uma política pública de habitação e de urbanização implantada dentro do território. Há ainda uma dificuldade muito grande das novas gerações de entenderem isso que a gente está falando. E o pessoal que está na velha guarda aí dos movimentos sociais, eles lidam com essa discussão ainda da implantação, da oferta de uma política pública através de um sistema nacional de desenvolvimento urbano que repercuta no território e faça valer o artigo 182 da Constituição Brasileira, né, e a sua regulamentação, que é o Estatuto das Cidades, mas a gente ainda precisa fazer o debate dentro dos territórios, dentro dos bairros, incidir mais na política pública de moradia e de urbanização a partir de um conceito de que quem sofre os efeitos de uma ausência de política pública de urbanização é quem está no lote, quem está na rua, quem está na quadra, que não tem o devido planejamento, o devido acesso tanto à moradia quanto ao instrumento maior que a moradia tem hoje, que é a assistência técnica. Cláudia, descobrimos que você acompanha o trabalho do Ion de Andrade, no Rio Grande do Norte, no bairro Mãe Luísa. Ele tem um trabalho específico, né, com recorte de bairro, que é bem interessante. Como você já visitou o local, fala um pouco pra gente desse trabalho, integrando a nossa conversa de prestigiar o planejamento local. Ion tá nesse... A gente tem um coletivo nacional que chama Arquitetos pela Moradia. E o Ion é o médico convidado. A gente faz esse debate lá, inclusive eu sou fã da Rede Inclusão, e ano passado a gente foi premiado pela Federação Nacional de Arquitetos, né, com o prêmio Arquipop, porque a gente fez essa discussão, a nossa carta foi uma carta conjunta com a Rede Inclusão, discutindo a importância da participação efetiva da população no processo de tomada de decisão para a implantação de projetos e políticas públicas no território. E o nosso paradigma, né? Quando a gente fala desse paradigma, a gente também brinca com faz uma provocação, né? A gente até conversei isso com o Basoli, porque geralmente quando a gente fala de paradigma, os paradigmas estão no sudeste do Brasil, né? Nós temos ainda uma tendência a centralizar o processo de tomada de discussão na região sudeste, que historicamente predominou nesse processo de urbanização e nessa captura dos investimentos públicos, dos maiores investimentos públicos no processo de urbanização. Evidentemente, isso tem uma justificativa, né? Foi no Sudeste que você teve aí, durante um determinado tempo, uma eclosão dos processos de êxodo rural, né? Cidade-campo, fluindo para cidades mais urbanizadas ou mais industrializadas do país, mas a provocação da gente é no sentido de mostrar que fora do eixo Rio e São Paulo existe gente pensando planejamento participativo e fazendo esse planejamento de forma efetiva, com resultados. E a Rede Inclusão em Natal é um dos resultados mais interessantes que nós temos em termos de proposta para efetivar o direito à cidade, tanto em grandes comunidades como pequenas comunidades, fazendo com que a população, de certa forma, chegue na instrumentalização do direito à cidade, entendendo que esse direito à cidade ele pode ser conseguido a partir de uma agenda local, a partir daquilo que o território necessita e que aqueles agentes de território organizados podem conseguir a partir da sua articulação, da sua produção de conhecimento e da sua incidência nas políticas públicas em nível municipal. Então, assim, eu sou fã do Ion, né? Sou fã desse grupo. Tivemos grato prazer de fazer um trabalho
conjunto para a produção da carta aos prefeitos ano passado, essa carta premiada, e neste ano agora a gente está trabalhando junto para transformar essa agenda da rede de inclusão e da rede dos arquitetos pela moradia numa agenda de longo prazo, institucionalizando a existência desse grupo como uma entidade que vai trabalhar em direção à conquista desse direito à cidade em cada território que a gente atuar. Parece pretensioso, né? Mas eu acho que a gente precisa sonhar alto para poder produzir efeitos dentro das comunidades, quer sejam elas pequenas ou grandes. É necessário a gente voltar a debater cidade dentro das associações, igrejas, entidades de classe, dentro dos territórios indígenas, dos territórios ocupados pela população e pelos movimentos de reforma agrária, porque a componente mais importante para que a gente mude a chave, né, do debate sobre o direito à cidade no Brasil, a componente mais importante é a participação popular. E é uma participação popular que não pode ser alienada na participação. Ela tem que ter essa pega com a realidade. Ela não pode ser academicista, ela não pode ser tecnicista, ela tem que ser construída a partir dos fundamentos que as pessoas produzem dentro do território e conseguem alimentar com essa sua reflexão e experiência a própria política pública no local. A gente fala isso num dia muito oportuno, inclusive, né? Hoje é aniversário de morte do professor Paulo Freire, mestre de vários de nós, né, ou de todos nós, que revolucionou a educação com essa prática. E eu acho que a gente precisa revolucionar as outras áreas com uma prática de igual teor. Direito à cidade é uma prática importantíssima. Bom, Cláudia, você já esteve conosco aqui há aproximadamente 4 anos, né, no nosso primeiro ano aí, de Cidades de Fato, né? Já nessa ocasião, você falava sobre planos de bairro. E aí, de lá para cá, o que você viu efetivamente? Houve avanço sobre essa perspectiva de adoção de formato de planejamento ou é só utópico? A gente depende especificamente da legislação, enfim, a gente fica restrito, né? A gente fica dentro de um recorte que não nos possibilita evoluir essa discussão. Mas, olha, assim, é muito interessante porque nesses últimos 4 anos a gente passou por anos tenebrosos aí, né? Desde a pandemia do coronavírus e depois o mandato aí do presidente Michel Temer e do Jair Bolsonaro, que foram mandatos, né, de políticos ligados a uma tradição aí de direita, que era avesso a qualquer discussão sobre política urbana ou política pública que ligasse, inclusive, a política urbana à produção habitacional. Então, assim, em que se pese esse retrocesso em termos de administração pública, muitos territórios resolveram se organizar. Assim, há um evidente retorno assim, à discussão dos movimentos de bairro. E eu acredito muito nessa proposta e faço parte de alguns movimentos que trabalham isso na ponta, né? E tenho observado outros tantos que têm trabalhado essa questão do plano de bairro com bastante efetividade, inclusive introduzindo outros instrumentos de acesso ao território, de incidência no território, como é o caso, por exemplo, que eu posso dar de exemplo aqui, as comunidades catalisadoras no Rio de Janeiro, com a CONCAT, né, com um trabalho muito potente com a União por Moradia Popular, discutiu o termo territorial coletivo. A nossa colega Tarsila Fidalgo, a exemplo do ION, eu tenho uma aproximação muito grande com esse trabalho, sempre que posso divulgo, porque eu acho que é um trabalho muito interessante, porque ele discute a propriedade coletiva da terra, né? No momento que a gente tem tanto individualismo sendo pautado, né, nas redes sociais e fora dela, na questão de discutir o processo de desenvolvimento comunitário. Esse trabalho é um trabalho incrível, tem um trabalho também sendo feito pela própria CONCAT, referente à justiça climática. Inclusive, amanhã eles vão fazer um evento na comunidade da Maré, no Rio de Janeiro,
essa experiência deles lá vai ser de mostrar que a população da favela pode produzir indicadores de sustentabilidade, de monitoramento da crise climática a partir do seu próprio território. Falar da maré 2 vezes, porque na semana passada eu fui fazer um debate lá, na sexta-feira da semana passada, tem 7 dias, discutir o Conselho de Arquitetura e a assistência técnica dentro de territórios favelizados. E a Rede Maré, que é uma associação da Maré que envolve vários coletivos, né, que discutem o urbano da Maré, já faz leitura comunitária com muita qualidade e muita incidência no território. E eu acho isso incrível. Por exemplo, eles têm um trabalho lá para discutir o saneamento no território que começou na pandemia, chama Cocosap, tá? Então, eles lá dentro da Maré, eles fazem esse trabalho, a comunidade do Alemão também tem esse trabalho lá, de fazer um monitoramento de todos os focos de ausência de saneamento dentro das áreas de favela. E isso vai, de certa forma, fortalecer o vínculo do morador com o seu território e fazer com que esse cidadão tenha condição de projetar um futuro para aquele lugar, porque ele vai começar a entender como funcionam os mecanismos de tomada de decisão em termos de governos locais. Em Belo Horizonte também a gente tem várias alternativas, eu rodo a região metropolitana, né? Pelo meu sotaque, vocês sabem que eu sou mineira, então eu rodo aqui a região, trabalho com comunidades aqui, movimentos de bairro. Em Belo Horizonte a gente tem aqui o SOS Vargem das Flores, que é um movimento ambientalista. Nós fizemos uma leitura comunitária do plano diretor da cidade de Contagem, fizemos uma lei muito avançada em termos de quando as pessoas se sentaram para ler a lei e entenderam o que significavam os artigos da lei, os incisos da lei, os instrumentos apensados num plano diretor. Foi muito interessante. Então, eles saíram dessa conferência, desse processo de plano diretor, assim, empoderados em relação à forma como eles iam lidar com esse processo de discussão da política pública. Enfim, existem vários processos, né? Falando aqui desse eixo, mas São Paulo também tem processos muito ricos na Baixada, inclusive com a ajuda do CAL São Paulo, fazendo a discussão de comunidades e seus planos diretores locais. Participei lá daquele movimento lá do La Penha, né? Não trabalho com a Fundação Tite Setúbal, mas vi lá o trabalho que eles fazem lá para poder fazer essa discussão com as comunidades. Eu acho ainda que precisa um pouco mais de territorialidade no processo que eles estão vivendo lá e de uma aproximação maior com uma metodologia como é a que foi construída lá em Natal, né? Que é o nosso paradigma. Mas eu acho assim, tem muita coisa sendo feita. Eu, particularmente, como profissional, defendo que o plano de bairro seja um instrumento de planejamento inserido dentro dos instrumentos de planejamento do plano diretor. Então, nós fizemos essa inclusão, por exemplo, no plano diretor de Contagem. Inserimos no plano diretor de São João do Meriti, que eu coordenei como assistente técnico, né, a ferramenta de termo territorial do coletivo, para discutir urbanização de favela e coletivização do direito à cidade, quando o assunto é lidar com áreas comuns ou áreas públicas de uso comuns. Então, assim, eu acho que várias coisas estão acontecendo, eu listei algumas aqui que eu, diretamente ou indiretamente, participei um pouquinho, mas, assim, a gente precisa sentar e colocar o plano de bairro como sendo um detalhamento do instrumento do plano diretor para que ele possa vir a compor as leis municipais de uso do solo e de
incidência local sobre a questão do planejamento. Vai melhorar bastante também as estratégias, por exemplo, de discutir produção habitacional, assistência técnica junto a essas comunidades. A Urbel, em Belo Horizonte, faz um trabalho também interessante a partir dos planos globais específicos. Ia esquecer de falar isso aqui, mas ia ser injusta, né? Porque o trabalho da Urbel também com isso é muito interessante. Você já deu uma introduzida pra gente no que eu vou perguntar na sequência, mas acho que é importante a gente aprofundar. Porque a gente tem acompanhado essa inserção dos planos de bairro como instrumento de planejamento dentro dos planos diretores. A título de exemplo, São Paulo e outros que você trouxe aqui também. Aqui em Palmas, temos falado sobre a criação de legislação orçamentária que estabeleça esse recorte de bairro. O que é possível de ver como perspectiva futura para essa temática? O que você pode dizer para a gente? Olha, eu acho que novamente a gente pode falar de São Paulo. São Paulo tem aquela que ainda não foi apropriada como um instrumento de reivindicação das lutas populares. A questão da discussão da LDO e do plano plurianual, né? Ela está muito afastada ainda do planejamento urbano, do planejamento territorial, ou até mesmo das políticas de habitação de interesse social. Eu sempre falo, quando eu vou discutir planejamento urbano, política habitacional com as comunidades, que sem orçamento não há política. Então, não adianta a gente fazer toda uma discussão conceitual sobre a importância de um determinado instrumento, sobre como ele pode incidir, como a gente pode incidir numa lei para alterar essa lei, se o planejamento orçamentário de um município, de um estado ou de um país não reflitam essa nossa preocupação. Então, precisa haver investimento público e investimento público de qualidade, de preferência de fundo a fundo, né? Ou seja, o Sistema Municipal de Habitação de Interesse, Sistema Nacional, Estadual, Municipal de Habitação de Interesse Social, o Sistema Estadual de Planejamento Urbano, né? O Sistema Nacional de Planejamento Urbano, ele tem que ser um instrumento obrigatoriamente articulado com os planos orçamentários, tanto os plurianuais quanto os anuais. Há uma dificuldade muito grande, por exemplo, você pega um plano diretor, e aí você vai pegar o plano diretor e ele fala que ele está em consonância com a lei orçamentária do município. Aí você vai olhar a lei orçamentária do município, não tem uma linha falando sobre a importância do investimento ou puxar indicativo de investimento ou abertura de rubrica para que essa efetividade da política aconteça. Então, assim, eu abro os olhos das comunidades para elas começarem a observar que, se elas não forem atrás do rastro do recurso público, dificilmente a gente vai conseguir colocar recurso nessas políticas. E eu acho que a gente precisa fazer o debate de que, sem os fundos específicos de desenvolvimento urbano, de assistência técnica, ou outros fundos com essa mesma natureza ou característica, a gente vai avançar muito pouco no Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, num sistema de habitação, porque a gente vai ficar ao sabor dos governos. Eu falei do governo Temer e do governo Bolsonaro, que eles simplesmente cortaram todas as linhas de financiamento ou de incentivo e fomento à política habitacional e à política de desenvolvimento urbano. E, assim, cortaram porque não há nenhum mecanismo institucional, constitucional, que obrigue esses cidadãos a terem um compromisso legal e responderem criminalmente caso eles não estabeleçam uma articulação entre esses dois instrumentos de planejamento, em que se pese que o artigo 4º do Estatuto das Cidades, ele fala que um dos instrumentos para discussão do direito à cidade é o planejamento plurianual, os planos territoriais, plano diretor, assistência técnica, regularização fundiária, mas se isso não tiver na peça orçamentária ano a ano e não for acompanhada com investimentos públicos de qualidade, em nível estadual, municipal e federal, como que a gente consegue chegar à equação de atendimento de todas essas situações que a gente vê aí, né, de
de déficit, tanto habitacional quanto de urbanização, sem esse investimento devido, né? Então, acho que essa discussão a gente precisa falar, olha, queremos uma política de qualidade, mas ela tem que ter um fundo para receber esse recurso e um financiamento anual para que a gente possa fazer política de curto, médio e longo prazo. A gente não pode só trabalhar com emergência, né? Urgência e emergência. Hoje a gente vê aí, por exemplo, o Estatuto da Cidade foi emendado para conter aí os planos de emergência, né? Em especial agora essa questão da emergência climática, e a gente vê as defesas civis operando nos territórios e o planejamento do território como sendo uma ação secundária. Isso é um equívoco em termos de planejamento, né? Ou seja, uma política preventiva sendo desprezada e uma política de curativa tendo um protagonismo que eu não vou aqui discutir o mérito da aplicação do recurso, e quando aconteceu a emergência tem que aplicar mesmo, mas isso mostra que nós somos um país que despreza instrumentos de prevenção e de planejamento. Então, essa que é a questão que a gente precisa mudar. Infelizmente, estamos chegando ao final do programa de hoje. E assim gostaríamos de pedir para que a nossa convidada deixe uma indicação cultural para os ouvintes e também nos diga para você, Cláudia, o que são as cidades de fato. Bem, a dica cultural vai ao encontro da nossa discussão e ela o convite para que as pessoas, se estiverem em São Paulo, visitem a exposição do Sérgio Ferro, Arquitetura e Trabalho Livre, feito pela Universidade de São Paulo, dentro do Museu da USP, que é ali na região do Ibirapuera. É uma exposição que mostra o trabalho de um profissional de arquitetura que foi perseguido pela ditadura militar e teve que se exilar fora do país porque defendia um trabalho voltado para a habitação de interesse social, onde a participação da cadeia da construção civil, inclusive dos operários e dos moradores, né, que iam receber as políticas públicas, fosse superior ao próprio recurso e ao próprio trabalho intelectual do arquiteto. Então, esse trabalho do Sérgio Ferro é um trabalho fenomenal, um trabalho que mostra que é possível fazer planejamento territorial, plano de bairro, plano de habitação, fazendo uma discussão no território junto com a comunidade. Não deve haver essa separação entre o trabalho técnico e o trabalho intelectual. Eu acho que eles têm que andar juntos, e eu acho que essa dica é uma dica interessante, inclusive de ler tudo que foi produzido pelo Sérgio Ferro nos últimos anos, inclusive o Canteiro e o Desenho, né, que é a sua obra principal. Então, fica aí a dica aí para os ouvintes do programa. E cidades de fato, para mim, eu acho que eu falei, né? Toda essa luta que a gente tem feito aí nos últimos 40 anos em torno da assistência técnica, só de lei a gente são 15 anos, né, de luta, né? 15, gente. Estou ruim de matemática hoje, depois vocês façam as contas, tá? Apesar de eu ser da área de ciências exatas, hoje eu estou mais humanas do que exatas. É importante a gente falar que a gente ainda não teve um salto de efetividade na compreensão da política da lei de assistência técnica como uma lei fundamental para mudar a cara das nossas cidades e das nossas periferias. Afinal, quando a gente coloca o arquiteto como agente do território, um profissional ligado à política pública, como médico, como o assistente social, a gente cria um referencial dentro da comunidade de que o planejamento é possível. E é isso que a gente precisa que aconteça dentro das nossas comunidades mais pobres, e que elas possam, juntamente com os técnicos, reivindicar uma cidade melhor, mais justa, mais sustentável, a partir da percepção que isso é possível. Né? Hoje é isso que a gente reivindica, que haja a possibilidade de fazer esse atendimento no território. Muito bom, super importante e interessante discutir planejamento insurgente a partir da visão da Cláudia, né, professor?
Sem dúvida, eu tenho falado, inclusive nas minhas aulas, né, que eu estou participando de um curso de pós-graduação e que essas aulas são dadas a cada programa. Então, hoje nós tivemos a Cláudia nos dando uma aula e enriquecendo as nossas discussões, né, e realmente a gente vê isso a cada programa, tem um ganho enorme de conhecimento. Acho que isso é de extrema importância e fica aí o acervo para que todo mundo tenha acesso, né? Então, acho que a Cláudia nos apresenta hoje todo um panorama aí muito importante e que certamente vai nos auxiliar aí nas nossas discussões de plano de bairro local. Acho que é importantíssimo essa participação de hoje. Com certeza. Cláudia, muitíssimo obrigada pela sua participação e disponibilidade de estar aqui no Cidade de Fato. Gente, passou muito rápido, agradeço muito esse contato com vocês aqui, fico à disposição e a luta continua. Vamos lá, vamos lá. Agradecemos novamente a nossa convidada e mandamos um abraço para os nossos ouvintes. Até o próximo episódio. Cidade de Fato de hoje contou com Giovana Ferreira na locução, Júlia Conca, Érica Nascimento, Giovana Ferreira, Aline Silva e Karine Corrêa no desenvolvimento de conteúdo, Rodrigo Basoli no design gráfico, apoio técnico e edição, professor João Basoli na produção e coordenação geral. Agradecemos imensamente aos nossos convidados e à equipe do Cidade de Fato, mas especialmente a você, nosso ouvinte. Semana que vem voltaremos com novos temas e novas entrevistas. Até lá!